Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6, assim diz a palavra de Deus: Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vamos orar? Pai querido, mais uma manhã reunidos estamos, gratos por teu cuidado, pelo teu amor, pelo privilégio de podermos servir-te, através das canções, orações, leitura da tua palavra, e também através da exposição dela, como também de podermos ouvir, receber da tua parte através dela. Fala conosco nesse instante, guia os nossos corações, quebrando nossos corações, Senhor, para que possamos estar receptivos à tua voz. Como foi orado hoje, Senhor, é o Senhor que convence, é o Senhor quem faz a transformação e mudança em nossas vidas. Trata o nosso coração, molde nossas vidas, venha nos instruir pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você já se deparou com aquela situação em que você tem certeza que o conselho que você tem para dar para alguém é o melhor para ela? Você tem certeza disso, mas mesmo assim essa pessoa que você dá o conselho ou está dando o conselho rejeita qualquer palavra que você diga. Pode ser que ela até escute o que você tem a dizer, mas na verdade, se você parar para pensar ou analisar e refletir, ela não dá ouvidos, ou seja, os ouvidos recebem as palavras, mas não existe nenhum interesse no seu coração em colocar em prática o que você disse a ela. E é claro que se pode argumentar que cada pessoa vai reagir ou responder de maneiras diferentes por causa do momento em que ela está vivendo, porque ela está muito cansada, ou ela está muito chateada, ou ela está vivendo um momento muito difícil na sua vida, entre outros argumentos que pode se dar. E eu compreendo, sim, isso realmente pode acontecer, mas você e eu não podemos negar, ou não se pode negar que há casos, ou melhor, há pessoas que sempre agirão dessa forma, não dando ouvidos, rejeitando qualquer palavra, mesmo estando no seu melhor dia ou no seu pior dia. Para esses casos, o problema não está apenas com o momento que ela está vivendo, mas com o coração. Porque por melhor que seja o conselho, ou ele seja realmente algo verdadeiro, ele seja a verdade, ou até mesmo uma boa pessoa que está dizendo isso a você, essa pessoa rejeitará. Por quê? Por causa da dureza de coração. Então a pergunta que podemos fazer nessa manhã é: o que devemos fazer com pessoas assim? Como cristãos? Como agimos ou como lidamos com pessoas que endurecem o coração às verdades, aos conselhos? E é importante hoje voltarmos um pouco, apenas como lembrança do último domingo. Nós vimos como o cristão deve se relacionar com seus irmãos, a partir do que Jesus disse no versículo 1 do capítulo 7. Ele disse: não julguem. Nós vimos o que significa não julgar à luz das Escrituras Sagradas, como também vimos os motivos por que não devemos julgar, porque não somos juízes, não somos perfeitos e somos irmãos, somos igreja. E é importante, se você não viu ou se você quer rever, volte para o canal da igreja e ouça esse sermão que complementa, ou na verdade, que vai ajudar você a compreender muito mais do que falaremos hoje, de forma rápida e direta. Mas agora nesse verso, no versículo 6, de uma maneira direta, Jesus é bem firme em suas palavras.
E faz uma afirmação que no primeiro momento pode até chocar muitos corações, muitos ouvidos, muitas pessoas. Ainda mais depois ele dizer que não devemos julgar. Mas nós precisamos pensar, meus irmãos, olhando todo o contexto dos evangelhos, do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus sempre, como diz um ditado, deu nome aos bois. Ele sempre nomeou as coisas, as pessoas pelo que são. Por exemplo, Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Ou seja, aparenta-se uma coisa e vive-se por dentro outra. Jesus chamou os mesmos fariseus de raça de víboras. E você pode ver isso em Lucas 13:32, Mateus 23:27 e 33. Por isso esse verso, meus irmãos, está relacionado com os primeiros 5 versos que nós lemos semana passada, mostrando a nós o equilíbrio que devemos ter em nossas ações com as pessoas ao nosso redor. Sim, não devemos julgar, ou seja, não devemos condenar, censurar as pessoas como juízes, ou sermos hipócritas quando tratamos com o nosso irmão, olhando o cisco do olho dele, mas não enxergando a trave que está no nosso. Mas ao mesmo tempo, quando lemos versículos 1 a 5 e agora o versículo 6, não devemos ignorar os erros dos irmãos ou os erros das pessoas, acreditando assim que todos são iguais. Não. Como cristãos, não somos juízes, como já falamos, mas também não devemos nos fazer de cegos. Não devemos nos fazer de fingidos, ou fingindo não ver o que está diante dos nossos próprios olhos. Um cristão, meus irmãos, sempre estará pronto a ouvir a verdade. Um cristão sempre estará pronto a ser corrigido. Um cristão sempre estará pronto a ouvir conselhos, mesmo que no primeiro momento aquilo não soe bem aos seus ouvidos. Mas nem todas as pessoas estarão prontas a ouvir. E é sobre essas pessoas que Jesus nos exorta nesse verso, sobre os corações endurecidos. E é muito maravilhoso ver como a palavra de Deus, ela não se resume a um ponto, mas ela está sendo explicada em todos os capítulos e livros da própria Bíblia. A Bíblia está cheia de advertências sobre essas pessoas, principalmente em Provérbios. Leia Provérbios e você vai ver a comparação entre o sábio e o tolo. Aquele que sabe ouvir e aquele que não sabe ouvir, aquele que sabe receber correção e aquele que não sabe receber correção. E quando voltamos nossos olhos para esse versículo 6, acredito ser importante 2 pontos destacarmos. Primeiro, quem são os cães ou os porcos que Jesus relata aqui? Ele diz: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não a pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Quando nós lemos o contexto da Bíblia Sagrada, a história do povo judeu principalmente, os cães e os porcos para o judeu, isso é importante nós entendermos para compreendermos o versículo 6, os cães e os porcos para o povo judeu no primeiro século, ou seja, o povo que estava ali com Jesus, quando ele esteve na terra no século I, esses animais eram considerados animais imundos, impuros. Em outras palavras também, animais sem valor, como alguns textos na Bíblia nos mostram. A imagem dos cães, por exemplo, aqui, não são daqueles cãezinhos de madame, bonitinho, fofinho no seu colo, com coleirinha, no shopping. Não é esse cão. Mas de cães selvagens. Aqueles cães que viviam no meio das cidades, na época, sujos, revirando lixos, comendo comida estragada. Assim como os porcos que viviam na lama, se lambuzando na lama e comendo lavagem ou comendo qualquer coisa que viesse pela frente. E para você entender um pouco do contexto bíblico, até mesmo Golias, em 1 Samuel 17, disse o seguinte: será que eu sou um cachorro? Quando ele se depara com Davi ali com uma lança,
ou com as pessoas ali com lanças pequenas, ele era enorme, gigante, para que venham a mim com pedaços de pau. Até mesmo um filisteu sabia que a figura de um cachorro naquele sentido era a figura de alguém desprezível, era alguém sem valor. Provérbios 26, versículo 11 diz: como um cão se volta para o seu vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. E Levítico 11, 7 diz também: o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse, Deus diz através de Moisés ao povo, esse será impuro, um animal impuro para vocês. Portanto, vemos aí então o cão e o porco como animais, como figuras de pessoas impuras. E 2 Pedro 2,22, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele une essas duas figuras dizendo: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta para o seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Portanto, o significado aqui no texto que é importante termos é o que significa, quem são os cães e quem são os porcos. É justamente essas figuras de imundícia, sem valor, desprezíveis, que adoram ficar na lama, que adoram se revirar no lixo, que adoram viver uma vida impura. Em segundo lugar, é preciso dizer também, é importante destacarmos outra pergunta: o que são as coisas santas nesse texto? Porque ele diz: não dei aos cães o que é santo, mas ele também diz: não joguem ou nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. O que são essas coisas santas e as pérolas aqui? As duas figuras aqui são sinônimas, ou seja, têm sentidos semelhantes no mesmo contexto, no contexto que nós estamos lendo. Santo se refere às coisas, os alimentos separados para um propósito sagrado. É isso que significa santo, entre outros significados. Se refere a coisas ou alimentos separados para um propósito sagrado, que portanto deve ser tratado com o quê? Se ele é santo, se ele tem um propósito específico, ele deve ser tratado com reverência e com zelo. Já a pérola era vista como algo de alto valor. E é interessante vermos no contexto histórico, não só bíblico, onde muitos davam tudo mesmo, tudo o que tinham, por causa de uma pérola apenas. Por isso, da mesma maneira, deveria ser tratado com cuidado. Se por um lado o que é santo deve ser tratado com reverência e zelo, a pérola simboliza o modo de cuidarmos, de protegermos com todo empenho algo que tem muito valor. Por isso mesmo podemos dizer, diante desse texto, que um judeu naquele momento, naquela época, naquele contexto, nunca daria o que é santo a cães imundos, e muito menos jogaria pérolas preciosas de muito valor aos porcos. É por isso que Jesus usa essas figuras: santo, pérolas, cães e porcos. Quando lemos, meus irmãos, os versículos de 1 a 5, em seguida o versículo 6, nós podemos ver que Jesus estava ensinando aos seus discípulos que existe sim diferenças entre aqueles que são irmãos, ou seja, que foram regenerados. Existe diferença entre aqueles que nasceram de novo e aqueles que, mais do que ímpios, são obstinados na sua vida de pecado. Ou seja, são pecadores como eu e você, são pecadores como todos os seres humanos, mas estes, do versículo 6, são homens ou pessoas que rejeitam claramente aquilo que é santo, rejeitam claramente aquilo que tem valor, aquilo que tem alto valor, e que nesse contexto é o Evangelho, que nesse contexto são as verdades bíblicas, que nesse contexto são os princípios e valores do reino de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo sobre o reino de Deus desde o capítulo 1 até agora, no capítulo 7 de Mateus? O reino de Deus chegou.
Essas pessoas são pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. São pessoas que sim, têm um contato com as verdades do reino, mas as pessoas de propósito rejeitam. As pessoas de propósito endurecem seus corações. E como bem disse o reformador João Calvino, ele disse o seguinte sobre esse texto, quando ele comenta e prega sobre esse texto: cães e porcos são nomes aqui no contexto que foram dados não a toda espécie de homens debochados, por exemplo, ou aqueles que são destituídos do temor de Deus e da verdadeira piedade, mas aqueles que, através de evidências claras, são homens que manifestaram um desrespeito obstinado para com Deus, de modo que sua condição parece ser incurável. Ou seja, para estes homens, essas pessoas que Jesus está dizendo, não deem a eles o que é santo, não joguem a eles as pérolas. Para estes, o Evangelho não tem valor algum. Para estes, o Evangelho, as boas novas são palavras sem valor. Assim como as pérolas. Ou você acha que o porco sabe o que é pérola ou ervilha? O porco não sabe. Tanto que não sabe que ele pode até comer a pérola ou mastigar e, percebendo, ficar com raiva, diz os historiadores, e avançar naquele que deu a comida. Ou a pérola pensando que é comida. Meus irmãos, mesmo quando essas pessoas ouvem o Evangelho, ouvem verdades ou a verdade, ouvem as boas novas, ouvem os princípios, ouvem bons conselhos verdadeiros, puros da palavra de Deus, Jesus está dizendo, estes rejeitam. E mais ainda, não apenas rejeitam de virar as costas, como Jesus disse, porque eles podem se voltar a vocês e estraçalharem vocês. O que ele está querendo dizer é que muitos voltam-se com aspereza e ira. Por quê? Porque são pessoas que ouvem a verdade, mas odeiam a verdade. Odeiam Deus. Então eu repito mais uma vez, Jesus está nos ensinando nesses versículos de 1 a 6, que devemos ser equilibrados. Equilibrados quanto ao julgamento, quando falamos do versículos 1 a 5, ou seja, não devemos ser demasiadamente críticos, mas isso não significa que em muitos casos, nós não devamos observar com cuidado quem são as pessoas, como elas estão ouvindo, como elas estão recebendo a palavra que estamos pregando, a verdade que estamos anunciando. Ou, dizendo de outra maneira, como discípulos de Cristo, devemos com paciência, sim, e perseverança, falar do Evangelho às pessoas. Jesus não está, meus irmãos, aqui dizendo para nós não pregarmos o Evangelho para a pior pessoa, não, pregamos a todos, mas note, como discípulos de Cristo, devemos com paciência e perseverança continuar falando do Evangelho até as piores pessoas, até para com as piores pessoas. Mas note que no versículo 6, que lemos hoje, parece que Jesus está dizendo que existe um limite. Existe um limite quanto a isso. Não é para sempre. E por quê? Porque justamente são pessoas, como já dissemos, que estão rejeitando, de forma clara, de forma proposital, o Evangelho. E muitas vezes com ódio, com raiva, com ira. Note alguns exemplos, vamos ver alguns exemplos hoje. Paulo e Barnabé, abra sua Bíblia em Atos 13. Atos 13, versículo 44. Atos 13. Até o 51, olha o que diz o texto. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir quem? A palavra do Senhor. Aqui está Paulo e Barnabé.
Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Verso 47, porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e as principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Versículo 51. E estes, sacudindo contra ele o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora avance um pouco, Atos 18, versículo 5. Versículos 5 e 6. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Que isso quer dizer? Ao ensino, à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, o que Paulo faz? Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Atos 28, versículo 17. Paulo em Roma agora. Vimos Paulo na primeira viagem, na segunda viagem em Corinto, agora em Roma. Ele diz o seguinte, versículo 17: 3 dias depois ele convocou os principais judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de não ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, eu fui obrigado a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada de que me acusaram o meu povo. Foi por isso que pedi para vocês e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa corrente. Então eles disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal ao seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Versículo 23, tendo ele marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar que ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho de quem? Do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes de saírem, Paulo disse as palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Esses textos, meus amados irmãos, provam o que realmente Jesus havia dito. Por exemplo, voltando para Mateus, no capítulo 10, versículo 11 a 15. Jesus havia alertado seus discípulos quanto à postura daqueles que ouviriam o Evangelho, onde muitos seriam receptivos, onde muitos teriam uma postura de recepção, de aceitação da palavra, mas outros de incredulidade, de blasfêmia contra Deus. E olha o que Jesus diz no versículo 11 do capítulo 10, acompanhe comigo até o versículo 15.
Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, Jesus diz, está dizendo isso aos discípulos, aos primeiros discípulos, aos 12, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venham sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O que Paulo e Barnabé fizeram de sacudir os pés, a roupa com a poeira, era um símbolo dizendo o que está no versículo 6 que nós lemos: não deem mais aos cães o que é santo, não deem as pérolas, não jogue pérolas, aquilo que tem algo de valor ou tem muito valor, aos porcos. Se eles não aceitam mais, se eles repudiam, se eles estão abandonando, se eles blasfemam contra isso, não falem mais. Se eles rejeitam, meus irmãos, quando transmitimos o Evangelho às pessoas, como temos falado na semana passada, não devemos apenas ser humildes e amorosos. Sim, precisamos corrigir os irmãos, ajudar as pessoas, pregar o Evangelho com humildade, com amor. Mas a Bíblia nos ensina nesse verso que nos aponta para isso. Devemos também ser sábios e corajosos quando falamos a palavra de Deus. E com isso eu quero dizer que devemos pedir a Deus que nos ajude a discernir aqueles com quem estamos compartilhando algo tão belo e tão precioso que é o Evangelho. Mas não devemos temer. Haverá momentos que ficaremos temerosos, sim, pois o Evangelho sempre provocará entre esses dois resultados. Não há como o Evangelho, meu irmão, provocar outros resultados. Ou ele provoca a vida, ou ele provoca a morte. Não há um meio termo. Ou o Evangelho traz vida, ou ele traz morte. Pastor, como é possível isso? Olha, por exemplo, o que Pedro fala. Primeira carta, capítulo 2, versículos 6 a 8. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é o quê? Preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E pedra de quê? De tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Muitos ouvirão, todos de alguma forma vão ouvir, mas nem todos responderão o Evangelho com arrependimento e fé. E pior do que isso, muitos respondem ao Evangelho com rejeição, de forma clara, de forma explícita. Eles odeiam, abandonam, rejeitam, viram as costas para Cristo. Portanto, não podemos temer de falar do Evangelho, mas devemos saber até que ponto devemos ficar gastando tempo e recursos com aqueles que estão rejeitando dia após dia a palavra de Deus, domingo após domingo ouvindo, mas não aceitam, não recebem, não se arrependem, preferem agradar a homens, preferem agradar a família, preferem agradar a si mesmo, preferem agradar a tantas coisas, mas não querem agradar a Cristo, aquele que não ama mais a mim do que a sua esposa, esposo, filhos, filhas, tudo a si mesmo, não é digno de mim. Algumas aplicações, meus amados, desse sermão. Primeiro, os cristãos devem buscar sabedoria em Deus. Para quê? Para não apenas como compartilhar o Evangelho, que precisamos compartilhar, mas também sabermos com quem.
como compartilhar, ou pelo menos até que ponto devemos persistir com tais pessoas. Eu sei que isso é difícil de nós compreendermos, assimilarmos com tudo aquilo que nós ouvimos sempre. O próprio Jesus disse para nós irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho. Mas precisamos buscar de Deus sabedoria. Por quê? Nós não devemos forçar a mensagem do Evangelho àqueles corações endurecidos, corações hostis ao Evangelho e a Deus, mas começarmos a procurar com sabedoria, como Paulo fez, como Barnabé como eles fizeram. Rejeitaram aqui, nós vamos para outros. Os judeus estão rejeitando, vamos para os gentios. Vamos procurar pessoas que estão com o coração aberto e receptivos. E meus irmãos, essa é uma decisão, ou na verdade uma postura difícil de ser tomada. Não é simples saber como parar de falar, quando parar de falar. E é por isso mesmo que o que Jesus está nos ensinando nesse verso, que precisamos ou devemos fazer tudo isso, pedindo a Deus com o coração humilde, em oração, avaliando Deus, como, quando. O cristão deve buscar a sabedoria de Deus para compartilhar e até mesmo saber até quando persistir com tais pessoas que têm um coração duro, obstinado. Segundo, o cristão deve ter a convicção de que a mensagem que ele transmite é pura. Meu irmão, o cristão, ele precisa ter a convicção de que a mensagem que ele acredita, que o Evangelho é verdadeiro, que aquilo que ele possui é valioso. Assim como nós protegemos as coisas valiosas das nossas vidas, você não protege bem a sua família, você não protege bem o seu carro, a sua casa, ou aquele bem, aquele relógio, aquele anel, aquela corrente, você protege porque aquilo é valioso para você. O cristão então deve ter a convicção de que a mensagem que ele transmite, a mensagem que o alcançou, o Evangelho que ele alcançou é algo puro, verdadeiro, valioso. Portanto, devemos fazer o mesmo com as verdades, os princípios bíblicos. Meu irmão, pense assim, que Jesus disse também em outro texto, o Evangelho é uma pérola. O Evangelho é algo de valor supremo. Não há nada mais valoroso do que o Evangelho. Nada. E eu pergunto a você, é assim que você vê o Evangelho? É assim que você entende o Evangelho como algo valiosíssimo, algo santo, algo puro? Porque se não é, você concorda comigo que você não vai se importar se esse Evangelho está sendo mal utilizado pelas pessoas? Se esse Evangelho está sendo desrespeitado pelas pessoas, ou até mesmo por você, porque para você não é valioso, para você não é uma coisa mais importante da vida, mas o Evangelho é. O cristão deve proteger e cuidar do seu maior tesouro. E o seu maior tesouro cristão não são seus bens, não é o seu diploma, não é a sua casa, não são seus filhos, não é sua esposa. O seu maior bem é Jesus Cristo. Seu maior bem é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. Ele é as boas novas. Terceiro lugar, o cristão precisa estar convicto que somente Deus pode quebrantar corações endurecidos. Aleluia. E esse cristão, ele está convicto disso porque ele reconhece que esse Deus mudou o seu coração. A convicção de que somente Deus pode mudar corações parte de um coração que foi transformado.
Parte de um coração que foi quebrantado, que foi transformado e continua sendo moldado cada vez mais à imagem do homem perfeito. O cristão sabe e reconhece que quem mudou seu coração foi Deus. O cristão sabe que ele também tinha um coração duro, uma rocha. Mas Deus, Ele é poderoso para tirar esse coração de pedra e colocar esse coração de carne que somente Ele pode dar. E mais do que isso, derramar o seu Espírito, encher com o seu Espírito, dando uma vida nova. E porque isso é importante, meu irmão, minha irmã, lembrar dessa verdade nos torna mais dependentes de Deus. Lembrar dessa verdade nos torna pessoas mais humildes e, consequentemente, mais sábias, sensíveis e prudentes em como tratamos o Evangelho, em como falamos dele, a quem falamos, em como protegemos aquilo que tem mais valor em nossas vidas. E eu pergunto para você nessa manhã, como está o seu coração? Você não cristão, como está o seu coração? Como você tem ouvido a verdade do Evangelho? Você tem rejeitado? Se você reconhece que tem um coração duro, eu quero dizer para você que isso é bom. Se você que me ouve não é um cristão, mas hoje está vendo, percebendo, entendendo com mais clareza, sim, o meu coração é duro. Isso é bom. Por quê? Porque os orgulhosos, aqueles que rejeitam de forma obstinada a Deus e seu Evangelho, nunca reconhecerão que tem um coração duro. Nunca. O obstinado pelo pecado, aqueles que rejeitam a Deus de propósito, esses nunca o reconhecem que precisa de salvação, que precisa de um quebrantamento, que precisa de um novo coração. Portanto, não importa como está o seu coração hoje. Se ele está duro como uma rocha ou como a pedra mais dura desse mundo, Deus é poderoso para quebrar esse coração, para quebrantar você, para trazer mudanças. Mais do que mudanças para que as pessoas vejam, mas a mudança que vai trazer vida e transformação de dentro para fora. Mas eu quero te dizer, não fique apenas no reconhecimento. Não fique apenas no reconhecimento que você realmente tem um coração duro, mas hoje peça a Deus. Faça a oração em silêncio, em voz baixa ou em voz alta. Deus, quebrante o meu coração. Peça a Ele que lhe dê a fé e o arrependimento para a salvação. Meu querido amigo, creia em Cristo hoje. Confie no seu sacrifício na cruz do Calvário. No sacrifício por pessoas duras, pecaminosas, pecadores como eu e você. Creia nesse Jesus, creia nele. Entregue a sua vida a Ele hoje. Sim, faça isso hoje. Mas eu não posso encerrar perguntando a você e a mim, cristão, e nós cristãos. Como está o nosso coração? Como está o seu coração? Essa mensagem, meu irmão, minha irmã, serve também de alerta para avaliarmos como tem sido as nossas atitudes com as pessoas. Atitudes com irmãos e não irmãos. Será que são atitudes que demonstram um coração que foi transformado? Ou atitudes de um coração que nunca foi transformado? Palavras, atitudes, vida.
Tem sido um coração transformado ou de um coração endurecido? Como daqueles que desprezam Deus, como daqueles que nós não podemos dar as pérolas, como daqueles que não podemos dar aquilo que é santo. Porque reconheçamos hoje, mesmo cristãos, muitas vezes estamos parecidos com cães e porcos, rejeitando o Evangelho, rejeitando as boas novas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão. Que Deus quebrante nosso coração. Que o Senhor continue a falar ao seu coração nessa manhã, na sua casa, enquanto você sai daqui, na semana. E que você peça a Deus que continue a trabalhar na sua vida. Que Cristo venha a ser moldado em você. Que o Espírito Santo molde o seu coração. Mas que você possa fazer cada dia isso através da oração, através da palavra, através da comunhão com o corpo de Cristo. Porque é assim que você vai crescer e vai se fortalecer na fé. Vamos orar?